Literatura e Outras Viagens apresenta Podcast Leov, temporada Lei Aldir Blanc, Santa Catarina. Organização Literatura e Outras Viagens. Apresentação Kátia Nascimento e Eduardo Fabrício. Saudações literárias a todas e todos os estudantes de literatura ou amantes de literatura também, por que não? Esse é o podcast Literatura e Outras Viagens, conhecido como Leov. Eu, Eduardo, aqui em Itajaí. Estamos começando, então, nosso episódio, um novo episódio, mais um que faz parte aí do edital, promovido aí pela Fundação Cultural de Itajaí, da Prefeitura Municipal, Casas Tombadas de Itajaí. E eu vou chamar ela nossa âncora, nada melhor do que uma âncora aqui em Itajaí, né, Kátia? Bom dia, Eduardo. Âncora, eu adorei esse nome, âncora. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, hoje nós temos a ilustre presença do nosso traz, amigo, que já esteve aqui outras vezes, mas hoje tem um assunto muito especial para tratar, e ele é especialista do assunto, que é o Daniel Osiek. E aí, Daniel, tudo bem? E aí, Kátia, Edu, bom dia, boa noite, boa tarde. Fala, Daniel. Bom dia, boa tarde. Aqui não tem horário. E aí, tudo bem? Obrigado pelo convite. Imagina, a gente... Opa, sempre é um prazer pra gente, né? E a gente tem uma discussão bem legal para fazer, que é da Casas Tombadas, né? Que tu bem conhece, que tu está revisando os textos, né, Daniel? Sempre lembrando que esse projeto é da Lei Aldir Blanc, né? Que nós fomos selecionados, também a Fundação Cultural de Itajaí, a Prefeitura de Itajaí também, né? Queria conversar contigo, Daniel, nós queremos conversar contigo sobre ficção, porque este é um projeto que se baseia nas casas tombadas de Itajaí, nos tombamentos, na verdade, né? Porque não são só casas, né? São casas, igrejas e árvores. Então, tem pessoas que andam me perguntando, né? Mas como é que tu vai fazer? Tu vai fazer baseado na história, né? Na história. Na verdade, como é que a gente vai saber as histórias das casas, né? Os historiadores, eles dizem algumas coisas, mas sobre como as casas foram construídas, quem que construiu, né? As pessoas que passaram por lá. Mas as histórias, realmente, o que aconteceu dentro das casas, ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Então, realmente, as histórias que eu estou escrevendo, elas são ficção, pura imaginação, né? Eu até espero, porque elas são tão danadas que eu espero que nenhuma daquelas ali tenha acontecido, né? Principalmente a primeira, eu diria. Acho que é o primeiro conto, né? Que tem um lance... Eu não vou dar spoiler aqui, vou esperar sair o livro, né? Para o leitor, para a leitora se depararem com esses textos, né? Tem história fantástica, né? Tem coisas que acontecem meio sem explicação, né? Que é um dos grandes baratos da literatura, né? Sim. Enfim, precisa explicar por que aconteceu aquilo, né? Eu não quero que ninguém me diga, mas como naquela casa lá viveu o meu tataravô? Aquilo, eu tenho certeza que não aconteceu nada daquilo. Né? E realmente não aconteceu, né? O legal, Daniel, é que a Kátia está com muito medo disso. Não, é que na verdade eu não sou, não é que eu tô com medo, né? É que eu não sou daqui, né? Eu não sou daqui, então. E daqui a pouco aparece aí Não, a gente entende alguém aí querendo reivindicar os seus direitos, né? Qualquer coisa, a Kátia pede aí um auxílio para os itajaienses aí, parceiros, o Anderson Bernardes, o André Soltal, que é gaúcho, mas está aí há um bom tempo também, né? Qualquer coisa eles se defendem aí, Kátia, não tem problema. Né? O Anderson é o que diz, não, mas se tu escrevesse assim, tens que sustentar. Digo, não, sustentar eu até sustento, mas eu não quero conversa nos meus ouvidos sobre isso, né? Sim. Sabe que tem um grande... mas acho que aí está um pouco da arte. Pode falar, Edu. Pode falar, Daniel. Um grande escritor americano, acho que ele morreu ano passado, pelo que eu me lembro, o Philip Roth, um cara que eu li muito, assim, gostava muito dele. E ele tem um romance que ele publicou nos anos 80, que chama Operação Shylock, que ele se coloca como personagem no próprio romance, né? Aquela ideia da autoficção e tal. E perguntaram para ele, né, o que era a realidade e o que não era naquele texto dele.
Ele falou, o que tem de realidade ali, a única coisa que tem é o nome do personagem, que é o Philip Roth, que é o escritor. É o mesmo nome dele, tem a mesma profissão, mas o resto é tudo inventado. E as pessoas achavam que tudo que estava sendo narrado ali era a realidade. Aí ele falou, olha, mas eu tô velho, mas eu tenho ainda um pouquinho de imaginação, né? Eu também consigo criar coisas, né? Daí entra nisso que a Kátia falou, né? O autor tem essa habilidade de trabalhar com mundos que não são o seu próprio, né? Com vidas que não são as suas. Acho que o maior exemplo que a gente tem é o Fernando Pessoa, né? Com aqueles heterônimos e tal, né? Sim. Então, o autor, o artista consegue ter essa capacidade, né? Não quer dizer que aquilo seja ele, né? Não quer dizer que aquilo tenha acontecido. Eu estava falando, não sei para quem essa semana, que eu disse, quando o texto está escrito em primeira pessoa, aí as pessoas acham que realmente é o escritor, né? Passou por aquilo, né? Acontece muito isso com a poesia, né, Kátia? Que tem esse tom mais confessional para alguns, né? As pessoas, não, ali tem essa ideia, a questão do eu lírico. De fato, é a voz do poeta ali, e nem sempre é assim. Daniel, e a ficção e a autoficção? Porque tem a autoficção, que é baseado nos acontecimentos do escritor. Mas tá muito em moda, inclusive, né? Sim. De um tempo para cá. Tem muita gente praticando isso que se convencionou chamar de autoficção. Eu, particularmente, não tenho nada contra. Tem muita gente que fecha a cara para isso e tal, né? Fala que são modismos aí da pós-modernidade. Eu não vejo problema nenhum se o texto é bom, se o texto é sincero, se a linguagem tem um valor estético. Sim, eu lembro do Cristóvão Teza dizendo assim, em relação ao Filho Eterno, que ele disse, alguém... Hoje ele assume que realmente é baseado no filho dele, né? Mas lá no início, ele não falava muito abertamente, assim, não sei se tu lembra disso. Lembro sim. Ele dizia, eu tenho um filho com síndrome de Down. O resto é ficção. Sim. Né? E é curioso que nesse livro, né, tem um personagem ali que tem um filho com síndrome de Down, que vive em Curitiba, que é professor da UFPR, que é escritor, inclusive tem livros com os mesmos títulos dos livros do Cristóvão Teza real. Né? Pois é. Mas não é o Cristóvão Teza real, é baseado na vida dele, é baseado em experiências autobiográficas. Não quer dizer que aquele cara lá, aquele pai, inclusive ele não é nomeado no livro, é o pai, né? Não é o próprio Cristóvão Teza, é um alter ego, sei lá como a gente vai chamar. Eu tenho um romance inédito ainda, que eu também tenho um personagem lá que é o Daniel, e é um escritor em Curitiba. É um editor, escritor, né? Só que não sou eu, é o outro cara que tem o mesmo nome. Eu acho interessante esses labirintos, né, que a gente pode fazer através da ficção e pregar umas peças no leitor e na leitora ali. Eu adoro isso. Né? Até porque se tu vais escrever alguma coisa que tu já passaste, tu já não é mais o mesmo, né? A situação não é mais a mesma, né? A gente não... Sim, a gente está sempre mudando, né? A gente, graças a Deus, a gente pessoa, tá sim, que bom, como pessoa, como artista... E as nossas criações artísticas, né, os nossos personagens, enfim, também vão mudando. O Bakhtin dizia, né, o personagem completo na ficção, ele fazendo uma análise do Dostoiévski, é o personagem que muda, ou seja, aquele personagem que sofre alteração. Se a gente pegar, por exemplo, lá o Raskolnikov, do Crime e Castigo, veja, ele é outro personagem quando chega no final. Não é mais aquele mesmo cara, não vou fazer spoiler, porque quando tem mais de 100 anos não é spoiler, né? Quando o Raskolnikov mata a dona lá da casa, como que a gente chama mesmo? A pessoa que é dona do imóvel e aluga? Me fugiu o nome agora. Proprietário? Mas enfim, tem um nome, é a proprietária. E o Raskolnikov, não, inquilino, acho que no acesso lá, né, no acesso de loucura, mata lá a dona do imóvel e ele começa a se torturar, vê a questão da culpa e sofre um processo gigantesco de mudança. Então, assim, é um dos maiores personagens da literatura ocidental, sem dúvida. Né? Mas é isso, né, isso é uma característica nossa, né? Essa mudança constante. Pode ver que as pessoas que não mudam não são tão interessantes assim, sempre o mesmo, né? A gente diz, né? A gente encontra a pessoa 2 anos depois e, poxa, essa pessoa não mudou nada, né? Continua com os mesmos pensamentos. Claro que exato, mas é claro que nós carregamos características próprias, isso é óbvio, claro. Né? Sempre em transição, né? Eu vou dar um... Usurária. Exatamente, Edu. Obrigado. Usurária. Vou dar um spoiler aqui de um dos textos que eu escrevi, que é aquele que... Nem lembro qual foi a casa, mas aquele que a irmã morre por causa de uma agulha. Lembro, sim.
Então, aquela história é uma história verídica. Ah, é? Só que ela tem quase 100 anos, essa história. E aconteceu na minha família. Ah, Mas, olha que legal. a veracidade da história é só esse episódio aí, que a moça morre porque estava costurando e aí dá um raio e ela caiu em cima dela o raio. Ah, Isso, sim. Spoiler, tudo ali bem que naquela essa história história tem que mais eu de 100 anos, mas escrevi, você tá dando um bom spoiler. ali naquela história que eu escrevi, é só aquilo ali que é verídico, Ah, entendeu? então. O resto não, mas é Pois uma... eu não sei se vocês leram alguma coisa do... É um cara muito interessante que está aí na... Não vou dizer que está na moda, mas ele está muito em evidência, que é um escritor norueguês chamado Klaus Ove Knausgaard. Ele publicou uma série imensa, né? São 6 livros. É do pai, aquele? Exatamente. Eu Né? Um tenho dos esse livro. volumes ele fala sobre o Eu pai, tô com num ele esse fala livro sobre... seu, Kátia, inclusive. Eu tô com esse livro da Kátia. Ah, eu ia olha só. dizer, cadê meu livro? O Eduardo, quando eu vejo, ele está com meus livros. Tá com o Edu. O Edu É que pegou escondido. tá comigo, é porque... Não, até que eu peguei, acho que, como eu falava do pai, que ele perdeu alguma coisa, perdeu o pai, e eu Sim. havia Ele perdido vem também, eu tomar peguei aquilo ali. cafezinho Só que aqui em não, também não casa, lembro. Daniel, e Né? daí quando eu vejo, falta um livro. Sempre acontece. Sorrateiramente. Uhum. O Né? menino que roubava livros, ou o homem que roubava Ah, livros. Agora. então, Mas esse Não, mas não autor roubo, não. norueguês, ele faz isso, né? Ele escreve sobre ele, o personagem principal é ele mesmo, né? Com o mesmo nome, o cara que Sim. está escrevendo, procurando se firmar no cenário literário, né, da Noruega, depois ele vai para a Suécia e tal. E os nomes das personagens ali, da família, são os mesmos também, né? O pai tem o nome do pai dele, o irmão tem o nome do irmão dele real. Então, imagino, assim, o que deve ter causado, mas não quer dizer que seja ele, de fato. Então, ele fez essa série imensa, que tem um nome controverso, eu acho meio estranho, que é Minha Luta, né? Parece, lá, que remete lá ao Mein Kampf, eu acho meio estranho isso. Mein Kampf, né? Mas é uma bela série, né? São 3 livros. E deve ter causado um rebuliço na família dele, imagino. Sim, claro. Tu escreve muito menos coisa do que aquilo, já causa um rebuliço, as pessoas já ficam perguntando, a minha pelo menos é assim. Aí a gente volta ao teu livro, né, Kátia? Eu entendo a tua preocupação, não é ter medo, mas de ter paciência para ter que lidar com esse tipo de pensamento, né? Albert era ajudante na estação. Um rapaz jovem, inteligente, curioso e meio alvorotado. Corria de um lado ao outro para resolver os pequenos problemas que o lugar pedia. Klaus e Albert conversavam sobre os acontecimentos e sobre as mensagens misteriosas que chegavam por ali no terminal telegráfico que funcionava na estação. Klaus costumava repreendê-lo quando mexericava as mensagens alheias, mas gostava do rapaz, tanto que dividia com ele também suas preocupações em relação à ferroviária. Numa das conversas que tiveram sobre o homem misterioso, decidiram que Klaus deveria ir conversar com ele e descobrir, enfim, quem era e o que queria. Isso deveria fazer parte da sua responsabilidade como chefe da estação, zelador daquele lugar. Então ele resolveu abordar o homem. Como vai, senhor? Percebo que tem vindo aqui nos últimos 30 dias, sempre no mesmo horário. Precisa de alguma coisa? Está na hora do meu café. Quem sabe o senhor aceita uma xícara? O homem não respondeu uma palavra. Seguiu com os olhos fixos nos trilhos. Klaus desistiu. Mas então a questão da autoficção pode trazer assim, uma confusão, né, geral ainda mais para quem talvez não tenha uma ligação muito íntima com a literatura. Né, e às vezes fato, também a intenção do escritor é essa mesmo, de fazer o leitor ficar meio confuso, né? Mas será que é? Será que não é? Sim. Né? Não sei se vocês fazem isso, mas eu procuro quando eu estou lendo alguma coisa para ver se realmente a pessoa passou por aquilo. Né? Quando eu vejo uma coisa meio absurda, assim, será que é ele mesmo que passou isso ou será que ele inventou? Mas assim, na época da faculdade, então tinha o professor Erion, fiz uma iniciação científica, e era sobre Cecília Meirelles, que era o assunto que ele pesquisava também. E aí eu fui falar sobre um livro dela, achei um livro interessante, que é o livro Cânticos, né? Que foge um pouco até de tudo que ela havia escrito. Então eu comecei a ler a biografia dela. Daí levei para ele, não, professor, nossa, mas ela escreveu isso porque, nossa, ela sofreu, perdeu o marido, achou o marido enforcado, a filha achou, perdeu os pais, né? Perdeu o pai e a mãe, perdeu o pai antes de nascer e a mãe, né, depois, blá, blá, blá. Então, reconstruindo aquilo, nossa, ela escreveu isso porque ela passou isso. Aí eu lembro que o professor falou, então,
é isso que ela quer que você pense. Foi aquele momento de, putz, né? Não quer dizer que se a pessoa passou por aquilo, ela vai escrever aquilo, nossa, algo fiel. Não, ela quer, a intenção dela é que você talvez pegue a vida dela e tente fazer esse paralelo. Nossa, ela escreveu isso porque ela passou isso. E às vezes não, né? Comentem. Sim, eu diria que muitas vezes não acontece, né? É só a gente lembrar, por exemplo, do Autopsicografia lá do Pessoa, né? Ele diz que o poeta é um fingidor e finge tão bem a dor que devera sente, né? O poeta fingidor finge tão completamente que chega a fingir a dor que devera sente. Né? Ou seja, isso serve para o artista como um todo, né? É muito da hora. Tipo, você vai fazer um quadro lá, não quer dizer que você esteja necessariamente mostrando através de imagem algo sobre você especificamente. É claro que tudo que a gente faz é um pouco da gente, né? Isso, mas não quer dizer que seja necessariamente autobiográfico. O cinema, mesma coisa. Né? Todo mundo diz que os filmes do Woody Allen, por exemplo, até quando ele não atua, quando ele só dirige e escreve, ele sempre coloca um protagonista que é uma espécie de alter ego dele. Então tem esse lance, né? É aquele cara com um problema de autoestima, um judeu ateu. É o Woody Allen, né? Um cara ligado à arte de alguma forma, sempre leva fora da namorada, da mulher e tal, mas não quer dizer que aquele seja ele de fato. Tem um elemento, né? A ficção traz sabe isso. Que ultimamente eu tenho acompanhado alguns humoristas, né? Tipo, é um outro campo aqui que eu acho muito legal. E tem um vídeo do Mais Que 8 Minutos do Rafinha Bastos, e ele está entrevistando um comediante chamado Diogo Defante, que é o que acontece com outro comediante também, que é o Marcinho Eiras, que foi o guitarrista lá da banda do Faustão, né? Ele toca com as duas mãos. Ah, sei quem é. E esses dois personagens, é muito interessante. Esse Defante, ele causa um estranhamento. E aí ele contando como ele faz, né? Como que é o personagem, as pessoas acham que ele é daquela maneira. Só que os dois, ele e o Marcinho, falando que eles criaram um personagem. E que isso eles levam tão a sério, esse personagem, né? Que fica engraçado. Só que a galera gera esse estranhamento na galera. Do Marcinho, para mim, sempre que eu assisti alguma coisa dele, ele tem aquele negócio assim meio de, esqueci a palavra agora, mas ele meio que se acha, né? Uma soberba, esqueci a palavra. Arrogante. E esses dias eu vi uma entrevista dele, arrogante. E esses dias eu vendo uma entrevista dele, ele falando, mas esse é um personagem que eu crio. Só que isso acaba se confundindo com ele, né? Porque ele falou que é assim que eu consigo encontrar o humor. É muito legal. E esse Defante também, eles falam disso que a gente comentou no início, de sustentar até o final. Até comentei com a Kátia, né? Kátia, acho que você tem que sustentar essas histórias até o final. A gente estava numa discussão, até por isso que a gente começou a falar sobre, vamos chamar alguém para falar sobre ficção, né? Que é essa ideia de, tem que sustentar isso. Eu sou dessa opinião. Pode ter problema? Pode. É o que os comediantes falam. Eles têm problema porque a galera não entende que é um personagem e leva muito a sério. E eles brincam com isso, que as pessoas se levam muito a sério, né? E quando as pessoas percebem que não é esse a sério que vale a pena, que é a mesma coisa lá na análise, né? Diz que no fim de uma análise, né, pensando na psicanálise, é quando a pessoa percebe que todo o seu drama não passa de uma comédia. Citando Balzac aí, né, comédia humana, mas é interessante isso que você falou, Edu, né, sobre todo mundo, querendo ou não, sendo artista ou não, tem personas, né? A gente cria essas personas. Vamos pegar o exemplo, sei lá, tem o Alice Cooper, né, que é o músico que eu gosto pra caramba e tal, e ele sempre fala, o Alice Cooper é uma personagem que ele criou pra estar ali no palco durante 2 horas e meia. Acabou o show, baixou a cortina, ele volta a ser o Vincent, né, que é o nome dele, que tá lá no CPF, RG. O Alice Cooper só existe no palco. Então, o artista, ainda mais quando é algum ramo artístico que não o da escrita, que é um negócio solitário, né, mas também serve de certa forma, de outra maneira, mas também se aplica aí. Mas quando é teatro, quando é cinema, quando envolve a imagem, é muito interessante de pensar nisso, né? Ali é o personagem. Não quer dizer que seja o cara, de fato. O Kiss, por exemplo, né? Já a gente tá falando de música, né? Eu não imagino os caras do Kiss indo no supermercado, né, com aquelas roupas, né? Todo maquiado. Né? Eu acho que eles não fazem isso. Né? Imaginou se você ir na padaria comprar pão de manhã e vai o Paul Stanley lá, o cara do Kiss, com aquela maquiagem, aquela bota com salto imenso? Duvido que ele faça isso. Então, aí entra a questão da ficção também. A ficção também está ali. Matilde, a menina mais cobiçada, além de linda, era também a filha do presidente do clube. Tinha seus dotes comprovados, já que a família fazia questão de anunciá-los. Ela cantava, tocava instrumento em encontros familiares, bordava, costurava, uma menina de família. Estava preparada para ser de alguém, como todas as outras.
Ser de alguém não era o que Matilde queria da vida, o que deixava seu pai muito irritado. Como podia uma menina que teve boa criação não querer um marido dedicado, comprometido com a família e a igreja? Dizia ele à esposa, obrigando-a a tomar uma atitude. Mães têm que educar suas filhas para casar, enfatizava ele aos berros. Matilde não queria ir ao baile, pois não concordava em ser exposta como carne no açougue. Dizia isso sem meias palavras. Com tantas malcriações, sofria então as penalidades que sofre uma menina de 15 anos que tem um pai como o dela, autoritário, beirando a coronel. Ele a obrigava, e obrigar alguém a algo é desumano. Até tem um meme da galera da banda Metallica, né? Que eles colocam assim, de um lado o vocalista, é o James, não lembro qual que é o vocalista agora. Isso, é o James, James, né? E isso. é de bermuda, assim, um chinelinho, assim, bonezinho, né? E do outro lado o fã, tudo de metal, black metal, né? E ele segurando uma sacolinha ali, com o celular na mão, assim, nada a ver com metal. Tipo na Aí praia. fala essa, né? Pô, o cara é no palco lá, é tipo na praia. No palco é uma coisa. É isso, a ficção também tem isso, né? Eu acho também que os músicos, eles são mais conhecidos, né? Os músicos são mais conhecidos. O escritor não, né? O escritor não. É verdade. Falando do Tesa novamente, ele estava contando para mim. Eu perguntei para ele como que ele achava a questão de fazer sucesso, né? Como é que ele lida com isso? Daí ele disse: eu estava no aeroporto com um artista da Globo. Acho que fez o filme aquele do Filho Eterno. Esqueci o nome do artista. E quando eu vi, veio aquele monte de gente assim na nossa volta, mas todos eram para pedir autógrafo ou tirar foto com o artista. O ator. Com o ator, não com ele, que escreveu. Sim. Né? Escreveu o livro. Quem me conhece é só quem Será que é o lê. Marcos Vera? Isso mesmo. Eu acho que é. O Marcos Vera. Ele disse, mesmo. quem me conhece é quem lê. Agora, novela, filme, é muito mais fácil, né? Show, né? É muito mais fácil. Sim, né? Aqui a gente tem o Dalto Trevisan, que é um cara bem mais recluso que o Tesa, né? Olha, eu mudei de Curitiba e não fui lá ficar de campana, né? Era meu plano quando eu voltasse da Ucrânia ficar de campana. Então. Lembra que a gente comentou sobre isso até? Nós três na frente falando sobre isso. Vamos ter que marcar isso daí, viu? Ficar na frente da casa dele. Sabe que eu tenho um amigo... Eu tenho um amigo aí em Curitiba que é taxista e ele pegou o Dalto Trevisan na casa dele para levar não sei onde. E aí ele me contando isso, assim. Aí, quando eu olhei no retrovisor, eu olhei e pensei, mas eu conheço esse homem. Ele é muito engraçado, assim. Senhorzinho de boné. Ele tem esse. Aí ele disse, poxa, mas eu devia ter falado para a Kátia. Eu digo, mas meu Deus do céu, Marcos, como que tu não fez isso? Eu devia ter chamado. O Dalton tem isso. O Dalton é outra que a gente volta, né? Essa questão da ficção e tal. Vários personagens do Dalton Trevisan também se confundem com a própria biografia dele. E isso, talvez, pelo Dalton ser esse cara recluso, não dá entrevista, não aparecer em foto, não aparece em lugar nenhum, né? É muito avesso a aparição pública. Daí né? todo mundo quer saber o que está por trás disso aí, né? O que tem por trás. Mesmo assim, todo mundo sabe como ele é. Quando vê o Dalton na rua, sabe quem ele é, tira foto, ele fica puto, né? Mas é interessante isso, né? É legal. Mas então, eu acho que foi legal o nosso papo, né? Sobre ficção, né? Sim, super. A gente quer ver se o Otto vem conversar com a gente sobre isso também. Então, outro patrimônio da cidade aqui. É ótimo. Vamos ver se ele topa. Tá bem, tá conhecendo os patrimônios. Então. Aqui de Itajaí e de Curitiba. Itajaí tem vários aí, né? Que bom essa ponte, né, que a gente tá fazendo. Sim, mas olha só, tem um episódio interessante também, vou falar rapidinho aqui, isso eu acabei aproveitando para colocar no meu segundo livro, né, sobre o signo da noite, que a Kátia deve lembrar desse conto, que chama Naquela Tarde, que é um cara que ele tá num sábado à tarde, no centro de Curitiba, e de repente acontece um episódio determinado com ele no banheiro de um bar, e aquilo que
toda a ação do conto ele é como se ele estivesse relatando aquilo na análise. Ele tá falando com o analista dele, né, lacaniano e tal. E aquilo, assim, 5% do que está no conto aconteceu na realidade, né? O resto foi ficção, né? Eu nunca fiz análise, por exemplo. Eu estou contando isso porque um amigo veio perguntar, pô, mas aquele cara é você? Pois eu falei, não, aquele é um personagem, eu criei aquele personagem. Aconteceu um elemento, né, que foi assim, é o mote ali daquele episódio. O cara tá no banheiro, entra uma mulher no banheiro, eles trocam uma ideia, né, conversam pouca coisa e o cara tá relatando tudo isso pro analista dele. É a história aí, da assim, guria que morreu na agulha, na história da agulha. Ah, então, né? Ou do pai, né, que teve um lance com a filha lá, não vou contar também, né, que tá aí no livro da Kátia, não vou dar spoiler. Então, muitas vezes, o ficcionista parte da realidade. Não quer dizer que isso seja uma regra, óbvio, né? O próprio Garcia Marques, né, lá no Macondo, né, do 100 Anos de Solidão, é baseado na aldeia onde ele vivia lá na Colômbia, né, quando era criança. Mas veja, é baseado, né, na aldeia dele. Claro. O Saramago mesmo, em vários romances, né, A Jogada de Pedra, essa metáfora sobre a Portugal, né, sobre a Península Ibérica, que sai da Europa, é baseado lá em Lanzarote, não, a cidadezinha de onde o Saramago era, o interior de Portugal lá. Então, assim, são elementos que a gente acaba trazendo nossos, né, como pessoa, que o artista também, né? É pessoa. Que enriquece. Sim, claro. E assim, daí entra a tua mão do artista, a tua mão que vai dar o toque estético. O modo como tu vai fazer isso, né? Exatamente. É bem legal. Então tá, Daniel, foi um prazer novamente estar contigo. Prazer é meu. A gente tem sempre essa dobradinha aí, né? Sim, sempre que possivelmente que eu chame vocês para o Viva Literatura segunda. Olha! A gente troca. Olha. Viu, Eduardo? Já te prepara, Eduardo. Fique preparado. Pode ser segunda estarei em Curitiba. Curitiba não é Mandirituba. Provavelmente em Curitiba estarei. Então. Eu acho que dá. Eu confirmo com vocês até amanhã. Beleza. Tem uma frase do Mark Twain. A diferença entre a verdade e a ficção é que a ficção faz mais sentido. A gente comentou isso a semana passada também, a frase do Nietzsche lá, né, sobre a vida. A arte existe porque a vida... Como é que é? A vida não basta. Existe porque a vida não esse basta. É do Ferreira Goulart. O Nietzsche fala alguma coisa parecida com isso também. Mas é na mesma ideia aí que o Ferreira vai trazer depois. É mais ou menos isso daí. Vamos desinventar, né? Acho que a vida fica muito mais interessante. Mas se não tivesse ficção? Valeu. Chatice? Nossa, tem que ter uma ficção. Então diz aí para nós as tuas redes sociais, Daniel. Daniel Zeck, Facebook, Daniel.Zeck77 no Instagram. Embora eu não tenha nascido em 77, eu sou mais novo, nasci em 83, né? E é isso, né? Tem a revista TXT, que é uma revista que eu edito aqui em Curitiba. Legal. Só colocar no Google, TXT Magazine, enfim, acha fácil. Então tá. E tu, Eduardo? Eu, Edu Fabrício, no Insta, Eduardo Fabrício P no Facebook. E tu, Kátia? Kátia Nascimento no Facebook, Kátia RS Nascimento no Instagram. Então, até a próxima. Voltamos em breve com mais um episódio. Esperamos que você goste, curta, procure a gente nas redes sociais, @podcastleov. Eu, Kátia e Daniel. E até a próxima. Valeu, galera. Um abraço. Valeu, um abraço. Tchau pra vocês. Não esqueça do YouTube, viu? Isso. Abraço. Tchau. Abraço. Literatura e Outras Viagens apresentou Podcast Leov, temporada Lei Aldir Blanc, Santa Catarina. Apresentação, Kátia Nascimento e Eduardo Fabrício. Siga-nos nas redes sociais, @Podcast Leov.